Momento de oração. Meus queridos, vamos orar, vamos à presença do nosso Deus e quero deixar já para sua meditação no que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 8, ele diz a partir do versículo 22: E chegou a Betsaida, que era a terra ali, um lugar dos pescadores, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Esse é um dos milagres que Jesus operou, abrindo os olhos ou a vista, a visão, restaurando a visão de um homem que havia sido trazido a ele. E uma das missões de Jesus é de restaurar a visão dos cegos. Claro que isso tem uma lição espiritual, de que Jesus veio abrir a mente dos homens para o Evangelho, para as boas novas. Mas que também, de forma literal, podemos entender que Jesus veio de fato abrir os olhos dos cegos, daqueles que ou nasceram ou por algum motivo se tornaram cegos. E este homem lá nesta aldeia foi levado até Jesus. Só que a forma de Jesus tratar e curar as pessoas, você percebe nos evangelhos que muitas vezes Jesus dizia: Tua fé te salvou, estás curado. Como aquele homem que estava há 38 anos aguardando a sua cura, e Jesus simplesmente diz: Levanta, toma o teu leito e anda. Ao homem que foi levado a ele por 4 amigos que, não tendo como entrar pela porta da casa, eles fizeram um buraco no teto, Jesus simplesmente disse: perdoados estão os teus pecados. Todos ficaram admirados, dizendo: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, digo a ti, levanta-te e anda. E o homem se levantou, pegou o seu leito e andou. Neste caso, e em alguns casos específicos, parece que Jesus nos quer ensinar. Jesus quer nos trazer uma lição e um aprendizado diferenciado. Porque ele poderia simplesmente, quando foi trazido este homem à sua presença, que este homem era cego, Jesus também poderia dizer: tua fé te curou, abre os teus olhos, veja. Mas Jesus tem uma metodologia diferente de curar este homem. Ele passa por um processo na cura. Jesus o leva, em primeiro lugar, pega o homem pela mão e leva para fora da aldeia. E aí Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, colocou as mãos sobre ele e depois perguntou: você está vendo alguma coisa? E a resposta do homem é bem inusitada, porque o homem diz: agora eu vejo sim, eu vejo os homens que andam como árvores. Ele não diz coisa com coisa, ou ele não sabia o que era uma árvore, ele não sabia o que era o homem exatamente, a forma. E aí você vê que Jesus novamente o toca e faz que ele olhasse para cima. E é a partir daí que este homem olha ao seu redor,
E o texto de Marcos diz: e viu tudo claramente, ficou restaurado e sua visão foi restaurada e viu a todos claramente. E alguém até já me fez essa pergunta: por que que Jesus procedeu desta forma? E é óbvio que nós podemos extrair muitas lições, muito aprendizado através deste processo de cura na vida deste homem. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o primeiro passo para que a cura acontecesse foi tirar o homem daquele ambiente. Foi tirar o homem do lugar onde ele estava, porque de certa forma, de alguma maneira, Jesus quer nos ensinar que muitas vezes nós não alcançamos a vitória, uma bênção, porque permanecemos num ambiente que nos é hostil, que nos é doentio, que nos faz mal, e que apesar de tudo isso a gente insiste em continuar neste ambiente, neste local. Isto pode ser muitas coisas. Pode ser as amizades, pode ser um ambiente que você esteja indo e frequentando, que esteja te fazendo mal. Pode ser até você mesmo, ou seja, você que se enclausurou, que você que tem pensamentos tão negativos acerca da vida, acerca de você mesmo, e acaba te fazendo muito mal. Enfim, poderia trazer diversos exemplos em que Jesus nos ensina a sairmos deste lugar. Para que o milagre aconteça, ele nos convida e ele nos chama a sair de determinados ambientes que estão nos fazendo mal, e a gente acaba ali como um camaleão, se adequando, tomando a forma, a coloração, tentando ver se dá para ir mais um dia, se dá para sobreviver mais uma semana, se dá para conseguir passar mais um mês, e você vai se adequando ou tentando viver num ambiente que te faz mal. Aí Jesus vem, pega na mão daquele cego e tira para fora da aldeia. Este lugar não está te fazendo bem, esta amizade não está te fazendo bem, esta companhia não está te fazendo bem. Este acesso a algumas coisas que você acessa na internet, ou os sites que você está vendo, acessando, não estão te fazendo bem, mas você ainda assim insiste em continuar neste ambiente que te aprisiona, que faz você enxergar cada vez menos, que faz você perceber cada vez menos que você está num ambiente amargo, venenoso, hostil, muitas vezes perverso, mas que não teve forças ainda para sair deste lugar. Mas Jesus pega pela mão, viu? Jesus pegou o homem pela mão, levou para fora da aldeia. Para o milagre acontecer, ele precisou sair deste ambiente. Para o milagre acontecer, nós precisamos tomar atitudes, sair de determinados lugares, aprisionamentos mentais, convivências de pessoas que muitas vezes querem só o nosso mal, ou só te usa para uma determinada finalidade, mas que você não importa. É o que Jesus diz: não dê pérola aos porcos. Às vezes você se entrega, se dá, se doa por algo que as pessoas vão simplesmente usar este tesouro, esta pérola, mas que depois não vão fazer nenhuma questão de pisotear você, de diminuir você. Aí é Jesus que nos ensina: cuidado com a pérola que você tem. Você é precioso, você é preciosa. E às vezes o ambiente que você está querendo trazer uma pérola nesta convivência, neste ambiente, mas que você está lidando com pessoas que têm esse espírito
de porcos, que não te valoriza, que não reconhece. Aí Jesus diz: sai deste ambiente, sai deste lugar que te faz mal, abre mão desta amizade, abre mão deste vício que te aprisiona. Abre mão, você sabe o que o Senhor está falando contigo nesta manhã. Você sabe exatamente o que é esta aldeia. E o milagre não vai acontecer enquanto você não sair deste lugar, deste ambiente que enferma a sua alma, deste ambiente que te deixa cada vez mais fechado, mais cego, mais sofrido. Mas Jesus ainda nos auxilia e nos ajuda pegando na nossa mão, dizendo: você quer sair daí? Você quer sair desse ambiente? Você quer sair deste lugar? Você quer sair desse estado que você está vivendo agora? Para que o milagre aconteça, para que os olhos se abram, para que você tenha percepção nítida da vida, me dá a mão. Pega na mão de Jesus agora, que Ele vai te ajudar a sair desta aldeia que você está vivendo. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Sai do ambiente hostil, do ambiente da maldade, do ambiente de falsas amizades, do ambiente do aprisionamento mental, do ambiente do vício. Aí Jesus cuspiu-lhe nos olhos. Isso é uma figura de algo que sai da boca daquele que é santo, daquele que quer nos abrir os olhos, daquele que tem um colírio. Lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele vai dizer assim: compres de mim colírio para que vejas. Havia uma espécie de pó, provavelmente da Frígia, que eles usavam, que curavam muitas enfermidades oftalmológicas. Eles se gabavam desse avanço tecnológico. Aí Jesus vem e diz: eu peço e digo para vocês, comprem de mim colírio para que vejas. Esse pó que vocês usam, esse remédio que vocês usam, vai curar uma irritação, vai curar uma conjuntivite, mas os olhos espirituais não abrem. Peço-te que de mim compres colírio para que vejas. Este ato de Jesus em cuspir os olhos do cego carrega esse simbolismo de que é de Jesus que vem a cura para a minha visão espiritual. É a partir dele que eu tenho esse colírio que me abre os olhos, que me abre os horizontes, que eu vejo a vida por um prisma diferenciado, guiado pelo Espírito Santo. Só que esse processo, muitas vezes, pela convivência de tantos anos daquela aldeia, daquele vício, lembra do povo do Egito? Deus por 40 anos foi tirando esta aldeia egípcia de dentro deles e tombou aqueles que tinham de fato sido criados e carregavam esses vícios de uma cultura estranha que era egípcia. E Deus fez uma limpeza durante 40 anos no deserto, entrando apenas aqueles que nasceram do deserto, mas sem essa carga egípcia, sem a lembrança egípcia. E tudo isso é um processo. Existem curas que são imediatas, mas existem curas que são um processo. Por exemplo, a conversão, ela acontece de forma imediata. A regeneração, a justificação, mas veja que a santificação continua no processo. Eu devo ser mais santo hoje do que eu fui ontem. E a santificação, ela é contínua. É um processo contínuo.
Então, existem processos na vida da gente, processos de cura que Deus nos cura de forma imediata, e tem curas que acontecem no processo, eles vão acontecendo no caminho, como a água que foi transformada em vinho foi acontecendo no trajeto. Mas por que este homem não foi curado completamente? Jesus quer nos ensinar algo aqui. Jesus está nos ensinando que muitas vezes a gente não tem a maturidade, o discernimento, a maturidade espiritual para compreender as coisas espirituais, e que precisamos buscar mais. A compreensão primeira deste homem é: vejo homens que andam como árvores. Os vejo como árvores que andam. Árvores andando, que nova visão de mundo é esse? Porque a partir da sua compreensão, da sua subjetividade, do seu achismo, e muitas vezes Deus começa a tratar a gente que pensa que sabe alguma coisa, que acha que o meu diploma vai conseguir discernir as coisas espirituais. Paulo está dizendo que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas do céu. E às vezes a gente, embasado no nosso conhecimento, e diz: não, eu sei disso. Tem uma igreja lá em Apocalipse, você vai ver que eles diziam assim: eu conheço até as profundezas de Satanás. Olha, é uma sabedoria assim, fora da caixa. E Jesus ensina a gente esta humildade de dizer: não, Senhor, toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, toda a minha visão, ainda continuo vendo homens que andam como árvores. Eu não entendo, eu não compreendo, me ajude. Porque Jesus disse: eu vim para que aqueles que dizem vejo, não vejam, mas para aqueles que dizem eu não enxergo, eu não sei, eu não compreendo. Jesus está dizendo: eu estou abrindo os olhos. Aos religiosos disseram: o Senhor disse que nós somos cegos? Porque eram homens doutores da lei, mestres, príncipes, os que conheciam profundamente a letra, mas eram cegos. E aqueles que eram cegos entendiam o que demorou para Nicodemos entender. Entendeu o que a maioria do sinédrio não entendeu. Bartimeu não via, mas ele enxergava algo que os religiosos e os teólogos da sua época, a sua grande maioria, não entendiam, não queriam entender. Quando ele clamava em alta voz dizendo: Jesus, filho de Davi. Essa expressão, ela é profunda, ela é poderosa. É de alguém que não precisa de ter uma visão física para enxergar, porque os seus olhos espirituais já estavam abertos. Jesus só veio abrir os olhos físicos de Bartimeu, mas os seus olhos espirituais já estavam abertos quando ele afirma dizendo: tu és o filho de Davi. Aquela promessa do reino eterno está sobre ti. Tu és o Messias que havia de vir. Portanto, Bartimeu cego enxergava mais do que os principais poderosos religiosos da sua época. Estes sim viam homens que andavam como árvores, achavam que a sua interpretação era a mais correta. E não tinham a humildade de dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor complete a obra na minha vida, eu preciso me quebrantar, eu preciso dizer que eu preciso do Senhor para entender, para ter a minha mente iluminada, para compreender as coisas do céu, para compreender a tua palavra. Me ajude. Aí este homem diz assim: eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Jesus colocou novamente as mãos sobre os seus olhos
e o fez olhar para onde? Veja o versículo 25. Olhe para cima. É de cima, quando eu olho para cima, quando eu olho para o céu, quando eu olho para o trono da graça, aí os meus olhos se abrem. Este olhar para cima significa que eu dependo de Ti. Eu não enxergo se o Senhor não abrir os meus olhos. Se o Senhor não me curar completamente, eu vou continuar nas minhas teorias, nos meus achismos, e vou continuar dizendo para todo mundo que homens andam como árvores. Mas se eu olhar para cima, se eu erguer meus olhos para cima, dizer: Senhor, ajude, abre os meus olhos, me faz entender, tem misericórdia de mim, como aquele publicano disse: Senhor, não ousou nem olhar para os céus, mas disse: tem misericórdia de mim, pobre pecador. Aí Ele vai se compadecer de mim, de você. E como naquela oração que ele fez, ele disse: ó Pai, graças te dou, porque não revelaste, não mostraste, não abriste a cortina das coisas ocultas, porque não revelaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas que continuam dizendo que homens andam como árvores, porque eles acham que sabem. Lembra daquele cego que Jesus curou? Quando ele chega no templo, eles começaram a questionar o homem, dizendo: quem és? Quem te curou? E o cego começou a falar de Jesus e ensinar a orar e dizer: se pedires, ele escuta. Eles disseram que querem ensinar pra gente? Nós somos os homens da sabedoria. Tu és um ex-cego que quer aqui nos ensinar? Sai daqui. Porque estes que continuam vendo homens como árvores não têm a humildade de assumir e de dizer: Senhor, eu não sei. Como disse o filósofo, né? Eu só sei que nada sei. Mas quando a gente tem essa humildade e diz: Senhor, abre os meus olhos, aí Jesus diz: olhe para cima, olha para o Pai, e a tua mente será iluminada, a tua visão será restaurada, você passará a compreender e a entender e a discernir e olhar a vida conforme o olhar de Deus. Que nesse dia e neste momento seja a nossa oração: Senhor, abre os nossos olhos, porque há tantas coisas acontecendo neste mundo, há tantas vozes, tantos mestres, pseudos ensinadores e doutores, que precisamos estar com os nossos olhos abertos, porque caso contrário, a gente pode até sair da aldeia, a gente pode até ter uma cura parcial, mas a gente ainda vai dizer que homens andam como árvores. Mas que possamos dizer: Senhor, se possível for, toca de novo nos meus olhos, me faz entender a tua palavra, me faz compreender o teu evangelho, me faz ser sensível à tua voz, me faz olhar a vida como o Senhor olha. E Ele vai tocar novamente nos nossos olhos, e a gente vai ver tudo de forma nítida, como deve ser, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a vivermos neste mundo tão difícil, tão imundo, mundo do engano, mas que nós possamos ter os nossos olhos abertos e fitos em Ti. Abre a mente daqueles que estão indecisos, abre os olhos espirituais daqueles que pensam em retornar, em voltar. Restaura as forças nesta manhã. Toca novamente, os tira desta aldeia que os aprisiona e coloca o colírio que vem do céu. Ó Pai querido, ajuda-nos nesta caminhada. Abençoa o teu povo, a tua igreja, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves,
e todo o santo ministério. É o que nós humildemente te pedimos e pela fé agradecemos, em nome de Jesus. Amém.